Já imaginou que inferno? Cada rua tem um dono. Cada dono impõe suas regras de trânsito. Hoje já é um inferno conhecer cada plaquinha maluca e sem sentido que o Detran inventa. Imagina reconhecer cada plaquinha de cada rua, sendo que ruas diferentes podem usar placas diferentes para a mesma coisa. Ou pior, duas ruas diferentes podem usar a mesma placa para coisas diferentes. Mas mais que isso, imagina cada rua pode ter em tese a sua própria carteira de motorista. Você ia ter que fazer prova de motorista para cada rua que fosse passar. Que loucura isso! Haverá leis de trânsito no Ancapistan? Para o que servem leis de trânsito afinal? Para o governo, lógico, são apenas mais um meio de arrecadar dinheiro, aproveitando que as pessoas sentem medo do trânsito, usam a dicotomia liberdade e segurança para extorquir dinheiro fácil de pessoas inocentes. Expliquei como fazem isso no vídeo Liberdade ou Segurança. Esse é o único e exclusivo propósito para o qual as leis de trânsito são feitas pelo governo. Nenhuma intenção além de arrecadar dinheiro. Mas não nos interessa estudar organizações decadentes em processo de falência. Deixe o Estado e suas leis de trânsito para lá. Para as pessoas em geral, regras de trânsito são uma forma de evitar conflitos potencialmente perigosos ao operar em máquinas pesadas. Carros, evidentemente, são ferramentas muito importantes no mundo moderno, mas todos sabemos, são coisas perigosas. Um acidente de trânsito pode causar desde um pequeno aborrecimento até mortes. Ficar na dúvida sobre quem tem preferência em um cruzamento ou de quem é a prioridade em uma rotatória pode gerar problemas sérios para os envolvidos. Ao longo do tempo, muito antes de qualquer governo pensar nisso, foram criadas uma série de normas que indicam o que deve ser feito em cada situação. Quem faria tais regras se não for o governo, não é mesmo? Só que não. A maior parte das regras surgiu espontaneamente, e o governo apenas colocou essas regras em um formato que permitisse a ele arrecadar dinheiro com elas. A prova mais cabal disso é que as regras são mais ou menos as mesmas no mundo todo. Sinal vermelho significa pare, sinal verde siga, até sinais mais simbólicos como dê a preferência, pare, contramão e outros similares. Lógico, há diferenças pontuais, mas ninguém sabe mesmo o que significam aquelas placas todas do Detran e ninguém sente falta disso. Talvez a principal diferença, a mais notável, é a mão de direção, que no Brasil, nos Estados Unidos e em 2/3 do mundo é a direita, e na Inglaterra, Austrália e nos outros 1/3 de países é a esquerda. Curioso notar que, embora a maior parte do mundo guie à direita, existem estudos que mostram que é efetivamente mais seguro a mão à esquerda, como na Inglaterra, visto que a maior parte das pessoas é destra. Existem até estatísticas que mostram que há menos acidentes em países com mão à esquerda. Porém, a mão à direita se tornou popular nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil por motivos diferentes, mesmo antes de haverem automóveis. E, lógico, muito antes de haverem leis sobre isso. Na Europa foi porque a Revolução Francesa se incomodava com o padrão anterior à Revolução, quando os pobres costumavam andar à direita, posto que andavam a pé, para deixar a esquerda livre para a passagem de carruagem dos ricos. A Revolução Francesa acabou com isso e obrigou todo mundo a usar a direita. Napoleão, ao conquistar a Europa, espalhou tal costume por todos os países. Nos Estados Unidos foi porque havia grandes carruagens de carga que eram usadas para a colonização do país, com 6 ou 8 cavalos. Para guiar tais carruagens era usado o último cavalo à esquerda, daí estabeleceu-se a mão à direita para melhor visibilidade do cocheiro. Quando os automóveis começaram a circular, era lógico que deveriam seguir a mesma mão que as carruagens, visto que compartilhavam a mesma rua. Depois que as carruagens deixaram de ser usadas, os carros e as pessoas já estavam acostumados com o lado direito da direção. E no Brasil, bom, simplesmente importamos isso da Europa. Ou seja, o motivo pelo qual se guia majoritariamente à direita é puramente aleatório devido a fatores que não têm nada a ver com a direção de carros em si. De qualquer forma, hoje ninguém cogita mudar a mão de direção, seria algo absurdamente caro. Algo como a Suécia chegou a fazer no dia 3 de setembro de 1967, o chamado Dagen Age, ou Dia H, em que a mão foi invertida. A Suécia usava a mão inglesa, mas todos os países vizinhos usavam a mão à direita. Nesse dia, a Suécia adotou a mão à direita. Você consegue imaginar que loucura isso foi? Mas haviam relativamente poucos carros então. Hoje tal mudança
mudança seria provavelmente impossível. Mas, numa mesma região, as leis de trânsito tendem a seguir padrões conhecidos por todos. Como explicamos no vídeo sobre o horário de verão, não há necessidade de governos para definir padrões que são interesse de todos. Basta uma entidade normativa reconhecida como a ABNT, que é uma entidade privada. Sim, cada rua particular pode aderir ou não a um padrão, mas não há por que imaginar que uma rua não siga o padrão dominante naquela região. Se o proprietário de uma rua quer que as pessoas usem aquela rua, seja para lucrar com o pedágio, seja para aumentar o movimento do comércio, é interesse dele que as regras sejam as mesmas já conhecidas e padronizadas. Por outro lado, se o proprietário não quer que as pessoas usem a rua dele, não há por que criar leis absurdas como um subterfúgio. Basta ele proibir o trânsito, a rua é dele. Nem há por que criar leis absurdas e sem sentido apenas para arrecadar dinheiro com multa, como o governo faz. Porque o proprietário só pode cobrar multas em virtude de contratos explícitos. Lembre-se, o direito ético de um proprietário é apenas usar a violência para impedir o acesso ou expulsar a pessoa de dentro da sua propriedade usando o mínimo de violência possível. Para estabelecer uma regra de trânsito do tipo, se você andar a mais de 60 km por hora, eu vou te expulsar da minha rua, não há problemas. Mas para uma regra do tipo, se você andar a mais de 60 km por hora, vai pagar uma multa de R$10, é preciso um contrato explícito. Para um contrato ser explícito, tem que ter todas as obrigações e condições claras para ambas as partes. A única forma de fazer isso de forma prática é usando um padrão já conhecido. Qualquer outra forma seria identificado como um contrato em erro e poderia ser contestado num tribunal privado. Imagina-se, portanto, que, ao invés de haver uma lei de trânsito para cada rua, as ruas apenas indiquem que seguem a norma ABNT XYZ, e o mais provável é que, em uma região, só exista uma norma desse tipo. Lógico, numa sociedade libertária, nada impede um maluco querer impor regras totalmente particulares na rua dele. E se você pretende usar tal rua, precisa conhecer tais regras. Mas a beleza do anarcocapitalismo é que não se busca resolver esse tipo de problema com base na força, obrigando ele a adotar uma lei como é feito hoje, mas sim via incentivos. Há incentivos para que ele use uma norma padrão. Mas e quanto à carteira de habilitação? Uma das formas que o governo inventou para arrecadar muito dinheiro com leis de trânsito é adotar uma forma de certificação totalmente inefetiva e aleatória para apenas permitir que determinadas pessoas, os possuidores de CNH, possam usar um carro. Basicamente, os cursos são totalmente ineficientes, nenhum conhecimento real é passado, as provas são totalmente inefetivas em medir a sua real capacidade de dirigir sem botar os outros em risco, mas você tem que pagar por tudo isso, o que significa que o governo atingiu o objetivo dele, arrecadar mais. Meu Deus, as pessoas sem carteira não sabem dirigir, vão colocar os outros em risco, que absurdo, todo mundo tem que ter carteira, blá blá blá. Eu pessoalmente acho que CNH é um pedaço de papel caro que não significa absolutamente nada. Mas reconheço, como expliquei no vídeo Segurança ou Liberdade, que pessoas diferentes podem ter visões de risco, segurança e grau de liberdade diferente do meu. A beleza da sociedade libertária é essa. Sim, liberdade e segurança são objetivos opostos. Se você quer muita liberdade, naturalmente vai ter menos segurança. Se você quer muita segurança, naturalmente vai ter menos liberdade. No Estado, o político escolhe o ponto de equilíbrio para você. No ancapistão, você decide que ponto de segurança ou liberdade você quer estar. O dono da rua pode exigir algum tipo de certificação de quem anda naquela rua. Como todos os diplomas e certidões serão emitidos por empresas privadas de certificação, tal como é comum hoje em dia em profissões da área de informática e desenvolvimento de sistemas. A sua rua particular pode aceitar certificação XYZ das empresas A, B ou C, da mesma forma que com as normas provavelmente seguirão um padrão em determinada região. De qualquer forma, a minha visão para o futuro do trânsito é que há uma tendência irreversível de veículos autômatos, ou seja, dirigidos por computador. Em São Francisco, nos Estados Unidos, já existe Uber autômato. Você chama o carro, não tem motorista, você usa ele como se fosse um Uber normal. Acredito que veículos autômatos são provavelmente um pouco mais seguros, visto que o tempo de resposta do sistema é muito menor que o nosso tempo de resposta biológico. Mas não tenham ilusões, sempre haverá acidentes, porque, em última análise, há situações que são inevitáveis. Por melhor que sejam os reflexos e a capacidade, simplesmente não tem como fugir disso. Mas a principal vantagem dos veículos autômatos não é a segurança, é a eficiência.
Engarrafamentos são um grande problema em cidades. Cada vez mais pessoas têm carros e, para fazer seus afazeres, vão usar tais carros cada vez mais. Ruas, via de regra, não têm como ser aumentadas. Como resolver o problema de mais carros nas mesmas ruas? Curioso que, mesmo quando as ruas são aumentadas, como na criação das superhighways na Califórnia, percebe-se que isso não alivia os engarrafamentos. De fato, ao contrário, há estudos que mostram que grandes avenidas e vias expressas causam aumento no engarrafamento em uma região, não a diminuição. No final, você sabe por que engarrafamentos ocorrem? Você já reparou que às vezes ficamos horas parados em engarrafamento e quando saímos dele não havia nada, nenhum acidente, nenhuma obra? Como se forma um engarrafamento se não há obstrução alguma? Os estudos mostram que os engarrafamentos são formados basicamente devido à demora na retomada de velocidade devido a uma parada. Quando algo faz o seu carro parar, pode ser um sinal, pode ser alguma outra coisa, pode ser até um acidente em outro carro ou uma obstrução qualquer. Quando o carro da frente volta a andar, levamos um tempo para reagir a isso, acelerar o nosso carro e retomar a velocidade. Por isso, grandes avenidas pioram os engarrafamentos. São mais carros ao mesmo tempo, o que leva a uma multiplicação de segundos na demora de retomada de velocidade. Aquela pequena demora humana em agir de alguns segundos, multiplicada por centenas de motoristas em uma via, multiplicada por dezenas de paradas e retomadas, leva a horas de engarrafamento. A beleza dos carros autômatos? Eles podem ser programados para fazer isso muito, mas muito mais rápido, cortando o tempo preso em engarrafamentos para uma fração do tempo atual, sem precisar aumentar as ruas. O ganho econômico disso tudo é muito grande. Lógico, há um grande ganho quando as pessoas perdem menos tempo no trânsito, mas mais que isso, meramente no custo de ter um carro. Existem formas de usar o carro que são mais econômicas, e o carro autômato pode ser programado para dirigir da forma mais segura e econômica possível. Adicionalmente, você invalida toda a indústria de multa estatal, porque o carro autômato pode ser programado para obedecer todas as leis aleatórias criadas pelo Estado automaticamente, privando o Estado de uma fonte de renda considerável. Não duvido nada que a barreira final para o carro autômato ser universalmente adotado será o Estado fazendo campanha contra ele, por medo de perder essa fonte de receita. Vão mostrar acidentes em que um carro autômato matou uma pessoa como algo absurdamente inumano, esquecendo-se que, se fosse um humano guiando, teria matado 3 pessoas na mesma situação. Pode prestar atenção como cada acidente com carro autômato vai gerar mais destaque que milhares de acidentes muito piores com carros dirigidos por humanos, de forma a justificar alguma lei para, em última análise, inviabilizar carros autômatos. Lógico, carros autômatos não são absolutamente seguros, nenhuma tecnologia é, mas são muito mais seguros que os carros guiados por humanos, e sem a correspondente redução de liberdade. Seu filho de 4 anos pode ir sozinho para a escola em um carro autômato. É mais confiável até do que um táxi ou um Uber, mas é muito mais que isso, representa uma pequena faceta da reação do mercado contra as formas predatórias de arrecadação do Estado. É mais uma pequena face em que seres humanos normais, usando tecnologia, mostram o dedo do meio para o Estado. Não mais, motherfucker. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. Comente abaixo se tiver qualquer dúvida ou se quiser sugerir novos temas. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Lançamos vídeos novos todas as sextas-feiras, eventualmente algum vídeo extra durante a semana. Patrocinadores têm acesso aos vídeos 2 dias antes do público, bem como vários outros benefícios e brindes. Veja como se tornar um patrocinador em http://apoio.ancap.su. Agradecemos a todos os nossos patrocinadores, principalmente nossos patrocinadores VIPs. Álvaro Ribeiro, areanobre.com.br, Bob Dias, Bruno Brinatti, Cláudio Góes, Delcio de Castro Júnior, Keller, Fabrício Biasotto, Gabriel Carres, Igor Vilela Bastos, Limeira Livre, Marco Batalha, Matheus Azevedo, Matheus Carvalho Silva, Matheus Nardi, Onias Vieira Júnior, Paulo Marcelo Dal Bosco, Paulo Sena, Pedro Vitor Zimmermann, Raul Batista, Rafael Andrade, Rodrigo Andolfato, Sérgio Leonardo, Thiago Abreu, Wanderson Meneghini, Washington Matos Poloto. Se quiser contribuir com o canal, ajudar na divulgação do anarcocapitalismo, veja na descrição do vídeo de que formas você pode fazer isso.